Vamos falar de Lar Fraterno, cuidado, os idosos vão ficar no Lar Fraterno. O Lar Fraterno venceu o pregão, né? Aconteceu dia 10 de março, homologado dia 28 de março e publicado no Diário Oficial do município agora dia 11 de abril. Deu tudo certo, o valor aumentou, tá? Porque ele já tinha lá atrás, o presidente já havia questionado que o valor que ele vinha praticando era mais baixo. Aquela entidade que venceu e levou os idosos para um lugar aqui para frente estava sendo com um valor também mais alto, acho que era por 3 mil por interno, né? Não é nem interno que chama, acho que eles têm um nome mais adequado, não é interno. Vamos colocar atendido. Atendido, isso, acho que é isso mesmo, por cada atendido. E agora subiu para 4.945, se eu não me engano. Tá na matéria aí que eu consegui acessar o BEC. E eu quero fazer dois apontamentos. Pode apontar, aponte. Primeiro, Márcio, o BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras, toda vez que eu tento acessar o site, eu tenho alguma dificuldade. Eu não sei se é o meu navegador, se é a minha internet, mas ele não acessa direto. A gente fica preocupado, não sei se quem faz negociação direto lá, quem oferta para o poder público, se ele tem uma senha direto, lógico, e se isso facilita para ele. Porque para você entrar lá e encontrar um pregão é difícil pra caramba. Eu consegui descobrir qual o número da unidade gestora do município de Cubatão, que eu acho que é 828.300, e com base nisso a gente começou a procurar e achamos a data e encontramos o pregão eletrônico que permitiu ao Lar Fraterno ser o vencedor. Esse é um apontamento. Talvez possa ser o meu navegador do BEC que não está bacana. O segundo apontamento é toda essa história que começou no ano passado, essa briga de pegar os nossos idosos de um local e levar para outro. Nessa, não vou falar brincadeira que eu estaria sendo muito insensível, mas nessa odisseia, em plena pandemia, nós tivemos perca de vidas, né? Faleceu pessoas idosas. Retratando aqui é todo o histórico do que aconteceu em relação ao atendimento dos idosos na cidade de Cubatão. Exatamente, Márcio. Lar Fraterno perdeu a concorrência, uma outra empresa entrou, dentro da pandemia alguns idosos foram retirados, o Lar Fraterno foi para outra sede. Uma conselheira do assistente social foi tirada, tá? Tiraram a conselheira, ela perdeu o mandato por estar vazando supostas informações sigilosas. E aí isso tudo, houve mortes, toda uma situação, houve um apelo popular, fez uma movimentação em frente ao local onde os velhos estavam acomodados. Descobriu-se que fizeram empréstimos em nome dos idosos. Veio um empréstimo no nome dos idosos, isso é contra a lei. Descobriu-se que o local estava sem luz. Sem luz, quer dizer, toda uma situação envolvendo Olha que o atendimento aos idosos. E a briga entre a Casa de Esperança, entre o Lar Fraterno e a instituição municipal. A prefeitura chegou... cara, olha quanta informação. A prefeitura chegou a pedir o prédio. Pediu o prédio. Pediu o prédio de volta. Que é uma concessão. Exatamente, porque o prédio pertence ao município. E agora se resolveu. E aí, final feliz. Por ser uma concessão, tem algum benefício, algum abatimento e tudo mais, alguma coisa não? Não paga nada, pô. Você ocupa o prédio e assume as responsabilidades de consumo, né? Água, luz, essas coisas. IPTU é isento. Tem agora 4 mil e poucos reais, né, o valor? Tem aí o valor aí. 4 mil e poucos reais. Porque como o desempenho da atividade ela é muito específica, olha lá, o valor total... R$1.759.996,80. Isso, porque é um pregão para até 30 atendidos, tá? Até 30 vagas. Tinha sido feito um emergencial com uma entidade, Lar Evangélico, se eu não me engano o nome, que não é da cidade,
Então tem alguns idosos que estão lá em cima, estão lá, ó, 4.943. Grau de dependência 1 e 2, 4.943. Grau de dependência 3, 4.943,33. Isso, então dá 1.779.000 se tiver 30 atendidos, né, por ano. Ah, maravilha. Então tá aí as informações para quem quiser comparar, acompanhar. Vai lá Entra lá no TPC. portal lá que a gente publicou passo a passo. Eu isso. acompanhei essa desde o começo. É até bom para que a gente sabe que tem muitas famílias que têm uma necessidade em relação aos seus idosos. Exato. E até é bom que tenha essa informação, que elas vão saber acompanhar quantas vagas tem, quem estão nessas vagas. Abriu vagas, hein? Importante Isso. saber que abriu vagas. Essas vagas, quais são os critérios, né, para que se assuma essas vagas, né? Afinal de contas, o poder público está aí fazendo a sua parte, pagando. É lógico, não é o necessário para se atender o município. Muito se fala na creche do idoso, em outras ferramentas sociais que devem ser colocadas, porque, lógico, junto com a longevidade, tem alguns cuidados. E muitas pessoas não têm a condição de cuidar dos seus entes mais idosos. Márcio, olha... E é uma necessidade do ser humano. A nossa população de Cubatão, ela é muito parecida com São Vicente e Guarujá, e nós temos uma população muito jovem. Tá? O pessoal não entende. Mas veja, a nossa faixa etária vai entre 20 e 30 anos, onde mais temos pessoas jovens. Porque é uma população que começa, né, assim, se desenvolve mais cedo, acaba tendo filho antes, né, muito jovem e tal. Não é precocemente. Exatamente, precoce. Não tem uma... Então a gente tem uma população muito jovem, que no futuro a gente vai ter que abrigar essa população. Santos é diferente, lá a população idosa é muito maior que a nossa. Né? Também pela condição que a cidade oferece. O número de né? habitantes, toda uma situação... Exatamente, também o número de habitantes e a qualidade de vida. Então, tanto que na pandemia eles tiveram que ter um cuidado muito especial, porque a população idosa de Santos ela é muito maior. Sim. Né? Então, é uma cidade que você tem tanto jovem, adulto, idoso. Santos. Outra realidade, totalmente diferente. Cubatão não. Cubatão a gente tem muito jovem, né? E é uma galera que tem muita dificuldade de conseguir se inserir no mercado de trabalho. É muito difícil porque, né, acaba precocemente constituindo família, não tem tempo de estudar, não tem recursos para poder fazer uma preparação, um curso, se especializar numa área, né, específica. Então a vida já começa difícil desde cedo, que é o que eu sempre falo, planejamento familiar, tem que ir lá na base, lá cuidar disso. Então Cubatão, a gente tem que pensar a cidade para 30 anos, porque daqui a 30 anos a gente vai ter uma população idosa bem maior. Creche do idoso, qual a tua opinião a respeito? Não, eu acho interessante, cara. É que eu não conheço o projeto, eu acho que ele vem direto, a verba, não sei se ela vem do governo federal ou do governo estadual, não é do município. Porque né? O que seria a creche do idoso? É como se fosse uma creche. É como se fosse uma creche. As pessoas mais idosas que precisam de cuidados, precisam de acompanhamento, ficam nesse local, são atendidas nesse local e a família, no final do dia, vai e leva para casa. Vai e recolhe para casa. Creche do idoso é uma necessidade, é um viés que tem que pensar. É que a creche do idoso, Márcio, você poderia substituir, por exemplo, com opções de lazer para o idoso. Porque a creche, na verdade, acaba sendo um local para você deixar ele lá durante um período específico. Porque, na verdade, né? Existem situações onde a família não tem condições de arcar com as despesas para ter um cuidador. Exatamente. Então, durante o dia... Se há dentro do município esse tipo de ação, você tem, sim, a possibilidade de atender, auxiliar essas famílias. Que, afinal de contas, é direito daquele cubatense que chegou na certa idade. Sim. Então, essa pessoa é atendida na creche do idoso, ela não permanece, não dorme ali. A família, né, tem todo o cuidado. Seria ideal, né? Seria um mundo perfeito. Isso porque, como eu estou te falando, a nossa população ainda é jovem. E a prova disso é que nós temos escolas de ensino fundamental e ensino médio com vagas, tanto que estão até fechando algumas escolas, né, por falta de alunos, mas nós temos uma superpopulação de creche, tanto que falta creche.
Então, assim, né? Ou seja, já tá mostrando pra gente o seguinte, olha, tá olha faltando só aqui e vai faltar lá. Daqui a 50, 60 anos você tá lá. Mas a questão é, se a gente não consegue cuidar dessa mínima população que tem hoje, quem dirá mais pra frente? Exatamente, é isso que eu tô te falando. 10h34, encerramos por hoje? Encerramos por hoje. Semana que vem a gente tem mais notícia aqui no nosso Perfeito. TPC. Pessoal, acompanha lá, tpcnoticias.com, tem bastante novidade, bastante conteúdo de qualidade. Eu sempre friso, né, que a gente busca a fonte, mantém o histórico. Então lá é bem completo mesmo. Esse do Lar Fraterno e o caso dos idosos, se eu não me engano, acho que eu produzi umas 10 matérias específicas. Cara, foram uns 2 anos de queda de braço. E aí agora... Teve mais concorrentes no pregão? Não, só o Lar Fraterno que conseguiu preencher os requisitos. Porque, Márcia, veja, essa entidade que saiu daqui, a Abraço, ela não era daqui, ela era de fora, a que ganhou. Para você vir concorrer numa coisa tão específica, você precisa ter uma base própria. Se eu sou uma entidade que já atuo na minha cidade, sei lá, Santos Guarujá, já cuido, já tenho essa especialidade que é Instituição de Longa Permanência para Idosos, né, ILPI, e agora eu vou concorrer na cidade de Cubatão, na cidade vizinha. Eu já tenho que ter em mente um local, uma equipe, né, toda uma preparação. Tudo bem que no processo licitatório o governo municipal ele já prevê, quando você faz lá, tanto de aluguel, tanto de funcionário, tanto de medicamento, eles têm todo né, uma coisa bem completinha, que foi inclusive isso que fez o Lar Fraterno ficar inabilitado na primeira opção. Sim. Porque eu acho que eles pegaram o valor que era para aluguel e na verdade tiraram do aluguel, dizendo que tinha imóvel próprio, e deu essa confusão toda. Então ele teria uma vantagem com relação a outra entidade que viria. Entendeu? Já tem tem essa... Ele tem um subsídio. Ele tem, mas porque como se assim... fosse um subsídio por parte, porque ele não paga aluguel, fica mais fácil, né? Exato, só que aí na hora de declarar, ela declarou que o imóvel próprio não é, entendeu? É do município. Então ele tinha que ter colocado na conta que também paga aluguel, para poder permitir que o outro venha. Pra igualdade de condições. Sim, senão fica direcionado, né? Para não parecer que foi direcionado. Então é muito difícil você trazer uma entidade de fora para concorrer aqui. Ainda mais com o Lar Fraterno. O Lar Fraterno existe, acho que 1975, né? O Lar Fraterno vem lá, tem Freuza Tibúrcio. Ela é muito antiga. O pessoal tem Luizinho, tem muita gente. Muita gente passou por lá, então, exato. Rubão, o saudoso Rubão. Tem toda uma tradição e uma história. Então a gente se preocupou muito. Márcio, nosso foco foi os idosos, tá? Não foi A, B, C, D, não. Fala pro atendimento ao idoso. Ao idoso, porque podia ser meu pai, meu avô, seu, e pode ser nós amanhã. Já pensou? Entendeu? A gente lascado lá e ninguém por nós. Já pensou? Já pensou nessa trajetória política lá na frente? Lá na frente você ficar jogando pra lá e pra cá, que nem foram. E uma coisa, Márcio, a gente fala a questão dos familiares. Teve muita gente que reclamou, achou estranho, por que os familiares destes idosos não vieram a público e fizeram um estardalhaço? Eu fui levantar. Por quê? Sabe por quê? Porque a maioria desses idosos que estão lá, eles não têm mais família. É essa a situação. Entendeu? Ou a família está longe, ou é aquele idoso que acabou ficando sozinho, não constituiu família, não teve filho, Natal. Ou há uma desagregação. Exatamente. No final da vida ele não tinha quem cuidar dele, né? E acabou indo para... Por isso que o estrago não foi maior, viu?